Bom dia, o meu nome é Júlia Brenda e o nosso grupo Empty Coffee Cups vai falar sobre o nível D do MPS-BR. Para falar sobre esse nível, primeiro a gente precisa entender o que é o MPS-BR. Bom, ele é um modelo muito usado na América Latina por ser mais barato em comparação aos modelos internacionais, como o CMMI. E também ele traz uma ótima qualidade no desenvolvimento de todo o processo de software, do início ao fim. Esse modelo ele é direcionado àquelas pequenas empresas de software brasileiras que querem crescer no mercado internacional e ganhar melhorias no seu processo e também certificações. Quando você tem uma certificação do MPS-BR, traz mais clientes, mais projetos e isso vai melhorar a aparência da empresa e a sua performance. O MPS-BR é organizado em três tipos. O MA-MPS, onde acontece aquelas avaliações do processo de software. O MN-MPS, que é basicamente um documento com as informações da empresa. E por último, o MR-MPS, que mostra os processos e as suas capacidades em forma de níveis. Sobre os níveis, eles também podem ser chamados de níveis de maturidade e existem apenas 7. O nível A, o nível B, o nível C, o nível D, o nível E, o nível F e o nível G. Mas nós iremos nos aprofundar apenas no nível D. Olá, o meu nome é Liz Clarissa e eu vou estar apresentando a parte de desenvolvimento de requisitos, DRE. Bom, primeiramente temos o propósito. O propósito desse processo é, assim, definir os requisitos do cliente, do produto e dos componentes do produto. Temos três tipos. Os requisitos atendem às diferentes necessidades de todos, assim, no projeto. Inicialmente, as necessidades, expectativas, restrições e interfaces dos clientes são levados e traduzidos em requisitos dos clientes. Bom, temos 8 resultados esperados. O primeiro, o DRE1, temos as necessidades, expectativas e restrições do cliente. Tanto do produto quanto de suas interfaces, eles são, assim, identificados. E para a gente obter uma organização, digamos assim, de software, o único resultado esperado e, na verdade, obrigatório é o DRE1. Por quê? Porque os outros resultados, eles podem ser excluídos e de acordo com o tipo, assim, do processo do projeto, porque cada projeto ele tem um processo de maneira diferente. Bom, o segundo é um conjunto definido de requisitos do cliente. Ele é especificado e priorizado, assim, a partir das necessidades, expectativas e as restrições identificadas. O terceiro é um conjunto de requisitos funcionais e não funcionais do produto e também dos componentes desse produto, que eles descrevem a solução do problema a ser resolvido. Ele é definido, assim, mantido a partir dos requisitos do cliente. O quarto, os requisitos, eles também são funcionais e não funcionais. De cada componente do produto, eles são refinados, elaborados e também alocados. E para a gente poder alcançar esse resultado, ele é esperado, significa assim, fazer os requisitos funcionais e não funcionais de cada componente do produto, a gente utilizar os termos necessários para o desenvolvimento do produto e dos componentes desse produto. Para a gente poder refinar os requisitos, a gente precisa utilizar técnicas de modelagem como especificação de casos assim de uso de negócios, modelos de contextos e entre outros. Bom, o quinto, as interfaces, na verdade, internas e externas do produto, de cada componente do produto, são definidas. Assim, elas devem ser especificadas e documentadas de acordo com a arquitetura definida do produto. As definições dessas interfaces, elas são muito úteis para a gente poder projetar e construir as unidades de códigos dos componentes do produto, como para a gente poder servir de base para examinar a integração entre cada componente do produto e integração do produto com os outros externos. O sexto tem conceitos operacionais e os cenários que são desenvolvidos. O alcance destes resultados esperados, eles exigem
exigem o desenvolvimento de conceitos operacionais e cenários para o produto e os componentes do produto. Um conceito operacional para o produto depende muito do projeto e da solução de um cenário. Por isso, eles são elaborados quando as decisões do projeto já são tomadas e os requisitos são bem detalhados. O sétimo, os requisitos eles são analisados, assim usando os critérios e definidos, para poder balancear as necessidades dos interesses com as restrições que estão existentes, com as restrições existentes. Esses resultados eles pretendem garantir os requisitos em os seus diferentes níveis. Por exemplo, sejam analisados de forma balanceada as necessidades dos interesses, assim, com as restrições dos projetos existentes. O oitavo e último, eles têm os requisitos, eles são validados. Por exemplo, os resultados esperados, eles pretendem garantir os requisitos para que eles sejam válidos, utilizando técnicas que sejam adequadas, de uma forma que o produto ele tenha um bom desempenho e que quando ele esteja instalado no seu ambiente-alvo. A validação ela aumenta a confiança que os requisitos eles são definidos, capazes assim, de guiar o desenvolvimento suficiente. Quanto mais cedo os problemas eles forem identificados, menos trabalho e custo vão ser necessários para a gente poder adequar os requisitos às expectativas do cliente. Bom, é isso. Olá, eu sou o Roberto e vim falar sobre a verificação. Bom, a verificação faz parte do nível D, o nível parcialmente definido do MPS-BR. A verificação tem o objetivo de verificar serviços, produtos e projetos e verificar se está sendo seguidos os requisitos que foram especificados. A verificação tem 6 passos que devem ser seguidos. O primeiro passo é de identificação. Você deve selecionar e verificar os projetos, trabalhos e produtos. Isso pode acontecer alguns riscos com um projeto, então é melhor tomar um pouco de cuidado. A verificação de nível 2 é você montar uma estratégia, você implementar e estabelecer um cronograma, você ver quais materiais vai usar e você utilizar isso na verificação. Existem alguns tipos de métodos de verificação que você pode usar também para verificar. Existe um método de revisão por pares, que pode ser somente uma pessoa, só que tem que ser uma pessoa capacitada a isso, uma pessoa que sabe bem dos critérios para ser seguidos. A pessoa deve ter um bom conhecimento sobre o documento e revisar o conteúdo, para assim sair algo certo. Aí vem o teste de sistema, que são testes funcionais, estruturais, com base em erros e com base em máquinas de estado finito. O funcional ele meio que aborda o software de um ponto de vista macroscópico. Ele estabelece meio que uns requisitos e se cumprir esses requisitos você acaba passando. O estrutural ele meio que também requisitos com base na implementação de um código. Aí também é chamado de caixa branca ou caixa de vidro. Aí com base em erros, ele estabelece meio que uns requisitos explorando alguns erros. E se esses erros foram incomuns, tudo bem, mas foram erros graves, assim, já é algo mais sério. Também tem com base de máquinas de estado finito. São meio que umas máquinas, estados finitos, e eles têm meio que com conhecimentos subjacentes e determinam os requisitos de teste. Agora vem a verificação de nível 3. São meio que os critérios e procedimentos de verificação e produtos. Eles são verificados e são identificados em um ambiente que meio que verifica eles, e isso é estabelecido. É meio que a seleção dos procedimentos que vão ser utilizados para a verificação de cada produto que foi selecionado. Aí vem a verificação de nível 4, que é uma atividade de verificação, inclui testes, revisões e eles são executados, revisões por pares. Bom,
é para meio que atividades de verificação sejam executadas conforme eles planejaram. A verificação de nível 5 são os registros de defeitos, quando eles são identificados. Então, seja, eles guardam os registros de defeitos, se são defeitos críticos, sérios, moderados, básicos, e também origens, se são designer, testes, códigos e afim. Bom, a parte de verificação 6, que é a parte final, eles mostram os resultados de atividades de verificação e são analisados e disponibilizados para as partes interessadas, ou seja, partes que querem ver tal erro vão lá e veem e olham qual o erro está sendo cometido para tentar neutralizar. Com essa fase, você pode se fazer as seguintes perguntas: os créditos definidos foram satisfeitos? As ações corretivas planejadas foram concluídas? E a verificação foi executada conforme planejado? E a última, os resultados obtidos permitem a aprovação do artefato verificado? Essa foi a minha apresentação. Olá, eu sou o João Francisco e estou aqui para falar sobre o método ITP, que é o processo de integração do produto. Bom, o objetivo do processo de integração do produto é integrar todos os produtos e provar que o produto vai se adaptar ao ambiente de destino ou equivalente. Ele também trata sobre como será feita essa integração, quais serão os requisitos, como será feita a integração e também sobre a criação do ambiente no qual possa implementar o produto. No final, a integração não precisa ser uma única montagem, você pode fazer ela incrementalmente, que seria, no caso, você fazer aos poucos. E você tem algumas vantagens, como por exemplo, como parte do produto integrado é menor, é mais fácil você localizar os erros. E os membros do projeto também podem ver os resultados do seu trabalho, e assim aumenta a motivação deles. Você consegue monitorar melhor o processo, porque o gerente de desenvolvimento ele consegue ver qual parte do produto está pronta e qual parte não está. Você consegue construir também com os clientes um melhor relacionamento, porque ele vê qual parte do produto está pronta ou não, ele consegue ver o andamento do produto. Os testes eles são mais abrangentes, porque os componentes eles são testados várias vezes ao longo da integração em partes. E o processo de desenvolvimento ele pode ser reduzido, porque as atividades podem ser realizadas ao mesmo tempo. Outra coisa que é muito importante para a gente falar sobre os resultados esperados é definir uma estratégia de regressão, que é quando você define uma estratégia de como o seu produto ele pode voltar a ser o que ele era. Por exemplo, pode acontecer que depois do produto ser entregue ao cliente, ocorra algum erro ou algo do tipo, então você faz uma estratégia de regressão sem danificar o produto. Você executa novamente um conjunto de testes realizados para garantir que as alterações feitas não vão produzir efeitos indesejáveis ou um efeito colateral no produto. Os resultados esperados do processo de integração do produto são 9, né? É o ITP 1, 2 e assim continuamente até o 9. O resultado esperado no ITP1 é desenvolver e manter uma estratégia de integração. O resultado esperado no ITP2 é estabelecer e manter um ambiente para integrar os produtos. O ITP3, você já tenta garantir que as interfaces internas e externas estejam boas para o componente que vai integrar o produto. No ITP4, você define a mudança de interface externa e interna, se elas vão ser gerenciadas para o produto e para os seus componentes. No ITP5, você usa os padrões definidos para verificar cada componente do produto para confirmar que eles estão prontos ou não estão prontos para integração. O resultado esperado no ITP6 é ver se você pode integrar os componentes do produto de acordo com as estratégias determinadas e você vai seguir os procedimentos padrões dessa integração. O resultado esperado no ITP7 é avaliar os componentes do produto integrado e registrar os resultados da integração. No ITP8 é sobre aquilo que eu falei. Uma estratégia de teste de regressão é feita, porque se ocorrer alguma mudança em algum componente do produto, você consegue regredir o produto sem causar danos. E no ITP9, o produto e os documentos eles são preparados e entregues ao cliente. Olá, meu nome é Maria Clara Mota e hoje eu vou falar sobre planejamento e controle de produção. Tendo como propósito desenvolver e implantar
soluções para determinados requisitos. Controlar, prever, otimizar e projetar soluções entre inúmeras possibilidades são alguns dos objetivos da PCP. Um projeto de suma importância, pois implementa soluções na área de software. Esse processo ele tem tendências de interagir com os processos de integração de produto, verificação e validação e desenvolvimento de requisitos. A PCP ela pode ser dividida em 3 tipos de organização: arquitetura de software, fabricação de software e fabricação de testes. Na arquitetura de software, resultado é necessariamente obrigatório. O processo ou alguns de seus resultados, na maioria das vezes, são excluídos. Já na fabricação de software, só a etapa do PCP-6 que é obrigatória, mas os demais resultados também podem ser excluídos. Na fábrica de testes, é permitida a exclusão de todos os processos que ocorreu nessa organização. Os 3 tipos de organização que eu disse, as exclusões eles só podem ser excluídos se um líder permitir. Função teórica. O processo da PCP ela só inicia quando todos os requisitos estiverem definidos, desenvolvidos e aprovados. Esse processo ele pode ser executado tanto no contexto de que o software vai ser desenvolvido ou no contexto em que esse software vai ser integrado. Vou falar as 6 etapas da PCP. Na primeira etapa é mostrado todas as soluções possíveis para determinado critério. Nessa fase vai ser mostrada todas as soluções, porque em alguns casos podem ter mais de uma solução e é necessário ver todas essas soluções nesse processo. Já na PCP2 é o estado onde eles vão avaliar todos essas soluções e aí sim vai ser decidida qual é a solução que vai ser levada à frente. Na parte 3 é onde o produto e os componentes são documentados. Na parte 4 será começado a produção das interfaces. Por meio das interfaces, os componentes eles conseguem expor o que eles têm em si e assim conversando um componente com o outro. Na parte 5 é feita uma análise dos componentes dos produtos, assim vendo qual pode ser reduzido o custo da produção. Na parte 6, o projeto acontece a implementação. Ela é feita por alguns métodos, por exemplo, reutilização de código, geração de automatização de códigos, programação orientada, programação estruturada, programação orientada de objetos. Na parte 7 é desenvolvida todo o documento. Essa parte 7, ela trata-se da documentação da PCP inteira em si. Aqui vai ter os casos das questões de quantos documentos serão produzidos, para quem serão produzidos e quais documentos serão produzidos. Basicamente, é uma etapa só para falar sobre a produção dos documentos. Na 8ª e última parte, a documentação ela é mantida de acordo com os critérios, ou seja, a documentação tem a necessidade de ser revista para ver se tudo que está dentro dela bate com os critérios falados anteriormente no começo do processo. Essa é a parte que a gente garante as consequências dos requisitos do projeto. Basicamente, a CPC ela prevê o resultado de um projeto. Oi, eu sou o Guilherme Sanches e eu estou aqui para explicar sobre o processo de validação. O processo de validação ele é um check-up no projeto. O projeto ele é checado do começo ao fim para ver se existem erros, para ver se ele vai se adaptar no ambiente operacional da empresa, para ele poder ser entregue da melhor maneira. Possui 7 passos e o primeiro passo é aonde a gente faz a seleção dos produtos que precisam ser validados, com alguns critérios. Por exemplo, a necessidade, pois nem todos os produtos têm essa necessidade de serem validados, e também requisitos do cliente ali em cima do trabalho, ali em cima do projeto. A gente tem depois o segundo passo, Val 2, que é onde é criada uma estratégia para que essa validação ela possa ser feita da melhor maneira. Muitas vezes quem está trabalhando nesse projeto tem o obstáculo de, às vezes os horários não batem e outras coisas também, os recursos eles não são muito disponíveis para certas pessoas e então
ocorre a criação de um cronograma para que esses recursos, os humanos e os gerais, eles possam ser organizados ali para que o projeto ele possa ser entregado na sua excelência. Bom, temos o terceiro passo, onde os critérios para essa validação eles são identificados, eles são analisados e eles são organizados. Esses critérios, geralmente, como no primeiro passo, eles são os requisitos do cliente ali em cima do projeto. Para poder entregar um trabalho melhor, os requisitos do cliente eles devem ser claros e eles devem ser muito bem apresentados no projeto. A gente tem o quarto passo, que é onde, após a gente selecionar os produtos, organizar e também identificar os critérios do cliente, a gente faz a execução dos testes. É onde a gente testa o projeto para ver se tem algum erro. Que é aí que a gente vai para o passo 5, que é onde esses problemas eles são identificados e eles são registrados. Depois vem o passo 6, que é onde o resultado dessa validação ele é analisado. Ele é analisado para que a partir dessa análise ele possa ser solucionado. E depois tem o passo 7, que é onde está tudo pronto. A gente dá para o cliente a evidência de que o produto dele está certo e que está funcionando bem no ambiente operacional necessário. Bom, essa foi a minha explicação e eu espero que eu tenha me saído bem.